tua palavra esconde, guardada no meu coração. Olá, paz, como é que você está? A quarentena se prolonga, os desafios aumentam, mas nós continuamos estudando a palavra do Senhor, buscando a direção em Deus para enfrentar esse tempo, para continuar vivendo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Eu quero começar hoje algumas pequenas reflexões sobre Ana, a mãe do famoso, do grande profeta da Bíblia, né? Samuel. E aí, querido, eu quero destacar aqui, nessas pequenas mensagens, alguns aspectos da vida de Ana que podem nos ajudar, podem nos ensinar. A história de Ana, ela é curta na Bíblia, está ali nos 2 primeiros capítulos de 1 Samuel, mas a influência de Ana é muito grande. Portanto, caminhe comigo, devagar e meditando naquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração. Primeira coisa que eu quero destacar sobre Ana é que Ana foi alguém que aprofundou a sua relação com Deus no tempo da tristeza e honrou a Deus no tempo da alegria. Veja comigo, versículo 1 do capítulo 1 de 1 Samuel. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana. Verso 2. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Aqui no final do verso 2 está explícito o grande problema de Ana, o problema que desencadeou um processo depressivo. Que o texto vai dizer que Ana era amargurada de alma por conta disso. Não ter filhos era um peso muito grande para uma mulher, principalmente naquela época. E para piorar a situação, a outra mulher de Elcana, que poderia ser uma amiga, ser uma ajudadora, ser alguém para confortar Ana, diz o texto que ela era uma rival e que fazia de tudo para irritar Ana. E isso aumentava a dor, aumentava o sofrimento de Ana. Então Ana vivia um tempo de muita tristeza. O texto vai dizer que ela sofria e chorava muito. Queridos, muitas vezes a tristeza pode gerar revolta no nosso coração e nos afastar de Deus. Mas a tristeza pode ser também a angústia, a tribulação, pode ser uma grande oportunidade de nós aprofundarmos a nossa relação com Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Ana. Porque o texto vai dizer que Ana, no meio de todo esse sofrimento, verso 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana buscou refúgio nos braços do Pai. Ana se dobrou diante do Senhor. Ou seja, naquele momento difícil, Ana aprofunda a sua relação com Deus. E diz que ali orando, ela faz um voto. Verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, Ana, ela vai buscar o Senhor, ela se entrega completamente a Deus, busca um aprofundamento dessa relação com Deus, e ela revela aqui duas coisas. Primeiro, a sua completa dependência de Deus. Ela diz: tua serva, tua serva, tua serva. Segundo, ela demonstra que a fé de que Deus era poderoso para responder a sua oração, para dar o filho que ela tanto desejava. Ela estava tão imersa na sua oração que quando o sacerdote Eli viu Ana orando e ele não ouvia nenhum som, mas ela mexia com os lábios, ela achou que ela estava embriagada e repreendeu, né? E Ana vai responder a ele, né? Verso 15: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Que coisa linda quando ela diz: eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Queridos, o texto vai dizer na sequência que Deus acolheu a oração de Ana. Deus respondeu a sua oração e lhe deu um filho.
Agora, impressionante é que a gente vai ver o segundo tópico da reflexão. É que Ana, ela aprofundou sua relação com Deus na angústia, mas o texto vai mostrar que ela honrou a Deus na alegria. Veja o verso 26. Ela volta depois de quase 3 anos. Disse ela: ah, meu Senhor, aquela falando com o sacerdote ali, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Verso 27. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Verso 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles ali adoraram ao Senhor. Ou seja, Ana experimentou a grande alegria de ser mãe, de ter um filho, de amamentar um filho, de ter um filho nos seus braços. Mas nessa alegria, ela não esqueceu do Senhor. Nessa alegria, ela não esqueceu da misericórdia de Deus, e na alegria, ela honrou a Deus. Meus amados, a nossa relação com Deus precisa ser completa. Deus precisa ser o nosso Deus na tristeza, precisa ser o nosso Deus na alegria. O nosso Deus na alegria e também na tristeza. Nós devemos aproveitar os tempos de dificuldade, os tempos de angústia, a noite de choro, o tempo do deserto, para aprofundarmos a nossa relação com Deus. Mas quando Deus trouxer o refrigério, quando estivermos experimentando alegria na presença do Senhor, quando a fartura vier, a resposta vier, ou seja, quando Deus nos der tempo de refrigério, nós não podemos esquecer do Senhor, mas simplesmente, como Ana, honrá-lo, cumprindo as nossas obrigações, cumprindo as nossas promessas, os nossos votos, obedecendo a sua palavra, revelando que Deus é Deus da nossa vida, não importa o tempo, não importa as circunstâncias.